Você já se perguntou por que tomou uma decisão e não a outra? Por que você seguiu um caminho e não o caminho alternativo? Você já se perguntou por que você se sentiu levado a tomar uma decisão e não a outra? O que será que acontece no momento da tomada de decisão para que a gente possa escolher um caminho e não o outro? Para quem não me conhece, eu sou o Jefferson Barbosa, sou gerente de projetos e esse é o podcast Valor Agregado. E hoje eu vou falar para vocês sobre vieses comportamentais no gerenciamento de projetos. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro episódio eu falei sobre a pesquisa científica em gerenciamento de projetos. Até falei sobre um journal ou uma revista, um veículo de publicação. E eu resolvi falar para vocês em dois episódios diferentes sobre um dos artigos que mais chamou minha atenção, cujo título é Os 10 principais preconceitos comportamentais ou vieses comportamentais no gerenciamento de projetos, uma visão geral. Uma primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é um viés comportamental. Conforme discutido no artigo, que inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês, um viés comportamental refere-se a um padrão de julgamento que desvia da racionalidade, da objetividade no processo de tomar a decisão, no processo da decisão humana. Esses viés podem surgir de limitações cognitivas, processos automáticos de pensamento ou da influência social e emocional que afeta o comportamento humano, afeta a decisão humana, afeta a decisão no momento específico, no momento em que precisamos. Já no contexto da gestão de projetos, esses vieses podem levar a distorções nas decisões, no julgamento, na avaliação feita pelo gestor de projetos, afetando de forma negativa o resultado do projeto. Se tem algo que como gestores de projetos nós fazemos o tempo todo é tomar decisão, é o julgamento para tomar decisão para seguir por um caminho ou pelo outro. Então, como gestores de projetos, nós precisamos ser o mais objetivo possível no processo de tomada de decisão. E para o gerente de projetos, conhecer esses vieses, ter a noção de que eles existem, pode ser extremamente benéfico para o processo do dia a dia do gestor de projeto, desde o planejamento inicial até a execução e avaliação do projeto. Conhecer antecipadamente, saber que existem vieses, como por exemplo a falácia do planejamento, viés do otimismo, pode fazer com que a gente consiga balancear as nossas decisões no momento da gestão do projeto. E conforme falado no início desse podcast, eu vou dividir esse tema em dois episódios. O artigo ele discute e aborda os 10 principais viés comportamentais em gestão de projetos. Então nós vamos falar sobre 5 principais viés comportamentais em gestão de projetos nesse episódio e vamos deixar mais 5 para o próximo episódio. O primeiro viés que eu quero falar para vocês, viés comportamental em gestão de projetos, é o viés da representação estratégica. Esse viés ocorre quando informações são distorcidas de forma deliberada pelo gestor de projetos ou pelos integrantes da equipe para atingir objetivos estratégicos, como conseguir aprovação ou financiamento de projetos, ou até a priorização de projetos. Um exemplo clássico desse viés é subestimar custos ou superestimar objetivos, benefícios e propostas do projeto para que esse projeto seja aprovado, para que esse projeto ele suba numa hierarquia, numa lista de prioridade de projetos. Assumindo que posteriormente você vai ter tempo para poder fazer ajustes, para poder melhorar as medições, melhorar as medidas e conseguir mais recursos que façam com que você consiga executar o projeto. O segundo viés que eu gostaria de falar para vocês é o viés do otimismo. Esse é o viés onde os gestores de projetos e também os integrantes da sua equipe são excessivamente positivos sobre os resultados esperados, subestimando riscos e custos enquanto superestimam os benefícios. Pense num gerente de projetos que inicia o projeto pensando ou esperando uma aceitação maior do projeto, uma aceitação maior do que é vista na realidade, levando a investimentos mal calculados e estimativas sem compatibilidade com a realidade. O terceiro viés que eu gostaria de falar para vocês é o viés da unicidade. Nesse viés, os gestores de projetos enxergam seus empreendimentos como mais únicos do que são, o que pode impedir o aprendizado com projetos anteriores. Algumas das técnicas que se usam em gestão de projetos, como a analogia, na gestão de riscos e custos, por exemplo, você pode usar uma técnica chamada analogia.
Uma das técnicas utilizadas em projetos é você, principalmente, olhar para projetos anteriores, aprender com esses projetos anteriores que figuram nos bancos de dados ou bancos de projetos, bancos de conhecimento da instituição e aprender com esses projetos. Se você sofre desse viés da unicidade, se você acha que o seu projeto é único do ponto de vista de todas as características, você pode correr o risco de não querer olhar para o passado, aprender para o passado para poder retirar dali estimativas e conhecimento, lições aprendidas que possam ajudar o seu projeto. Tudo isso porque você sofre do viés da unicidade. Você acredita que o seu projeto é único, de uma forma nunca vista e que está sendo realizado em todos os aspectos pela primeira vez. A gente sabe que existe a definição do projeto no PMBOK que diz que o projeto é único, mas no final das contas você também sabe que muitos dos projetos já foram realizados de alguma forma, de alguma maneira, há semelhanças com projetos anteriores. Então é importante que a gente possa se beneficiar do registro da lições aprendidas desses projetos anteriores. O quarto viés comportamental em gestão de projetos que eu gostaria de falar para vocês é o da falácia do planejamento. Esse viés se manifesta quando os tempos de conclusão e custos são subestimados porque os gestores assumem que tudo ocorrerá conforme o planejado, sem contratempos, sem riscos. O exemplo seria o projeto de construção onde o gerente planeja a conclusão em um ano, ignorando completamente as possíveis greves de trabalhadores, péssimas condições do tempo, como condições meteorológicas adversas que possam atrasar o projeto, ou que já tenham inclusive atrasado projetos semelhantes. Um quinto viés comportamental que eu gostaria de falar para vocês nesse podcast é o viés da sobrecarga de confiança. Esse viés ocorre quando gestores de projetos podem ter confiança excessiva em suas próprias capacidades e previsões, subestimando a probabilidade de eventos adversos, subestimando os riscos que podem ocorrer no projeto. Por exemplo, um desenvolvedor de software ele pode assumir que pode completar um novo programa em 3 meses, sem considerar adequadamente as possibilidades de bugs complexos ou problemas de interação que geralmente surgem, principalmente quando o projeto ele tem dependências externas, dependências exteriores, dependências que estão além do poder de decisão, ou além do espectro de decisão ou de ação do desenvolvedor que está envolvido nesse projeto. Para encerrar esse episódio, coloca aqui nos comentários se você, agora com conhecimento desses viés comportamentais, se você já percebeu algum deles em atuação, se você já percebeu que foi afetado ou impactado por algum desses vieses. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal e deixar um like, isso ajudaria muito o nosso trabalho. Grande abraço e até o próximo episódio do Valor Agregado Podcast.